Hebreus capítulo 5, nós vamos a partir do versículo 11, tá bom? Você que trouxe sua Bíblia, deixa ela aberta, porque nós vamos versículo por versículo, ok? Nós vamos analisarmos o texto, as Escrituras, juntos. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Hebreus 5, a partir do 11, vamos lá. Não, antes eu quero introduzir, né? Amém. Desculpa aí, segura aí. Amém? Todo pai, irmãos, quando vê um bebê nascer, ele fica apaixonado. Todo pai ama ver e ama segurar um bebê no colo. Pelo menos assim deveria ser. Todo pai, quando o bebê nasce, até tem aquela famosa frase, né? Que o pai só cria, a chave do pai só cai quando o bebê nasce, né? E é bem isso mesmo. Quando o bebê nasce, que a gente pega ele no colo, olha aquilo e fala, uau! Meu Deus, que ser maravilhoso! Como eu quero cuidar, como eu quero amar, como eu quero proteger esse ser. Então é maravilhoso para um pai, e ele se alegra quando vê o seu filho, o seu bebê. Mas algo estaria muito errado se esse bebê passasse 10 anos e continuasse um bebê. Estaria muito errado se passasse 10 anos e esse bebê não conseguisse comer comida, ele não conseguisse andar, ele não conseguisse falar. Seria porque algo está disfuncional, né? Alguma condição genética aquele bebê tem. E a mesma coisa é nas Escrituras, é no nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele ama quando nós chegamos diante dEle, quando nós nos convertemos, e como crianças, como bebês na fé. Eu estou falando de bebês na fé, não de coração só. Coração tem que ser sempre como uma criança, ok? Mas eu estou falando de fé, eu estou falando de maturidade. O Senhor ama quando nós chegamos sem maturidade nenhuma diante dEle. E Ele nos acolhe. Então o problema não é ser um bebê. O problema é permanecer um bebê. O problema é quando passa 10, 15, 20 anos e nós permanecemos com a mesma imaturidade na fé. O Senhor não tem problema com a nossa imaturidade quando nós estamos nos achegando. Quando nós estamos começando a jornada. O Senhor não tem problema com isso. Mas o tempo inteiro o Senhor quer nos levar a um próximo nível. O Senhor quer nos ensinar algo melhor. Tanto é que a palavra diz, aquele que muito é dado, muito é cobrado. E o Senhor vai dando da presença dEle para nós. Mas ao mesmo tempo, vai nos cobrando. Amém? Ok? Então o autor de Hebreus faz exatamente essa confrontação à igreja. Vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de leite. Vamos ler? Hebreus 5:11. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Então, a principal pergunta dessa noite é: estamos crescendo em Cristo ou nós estamos acumulando tempo de igreja? Nós estamos nos tornando mais maduros em Cristo conforme o tempo vai passando, ou nós só estamos acumulando anos de igreja? Porque, irmãos, quando você chegar no céu, você não vai adiantar nada se apresentar o seu currículo de eu fui 30 anos da igreja. Eu fui 50 anos da igreja, eu fui 15 anos da igreja.
Ele vai perguntar, como perguntou na parábola dos talentos: o que fez com que eu te entreguei? O que você fez com que eu te confiei? Essa é a grande pergunta. Nós estamos crescendo em Cristo, crescendo na fé, ou acumulando tempo de igreja? Porque a maturidade, ela é esperada por todo cristão, ela é esperada de todo cristão. Quando ele fala, embora a esta altura já devesse ser mestres, o escritor não está falando de tempo de conversão, o escritor está falando de desenvolvimento espiritual. Ele não chegou no povo e falou: quanto tempo vocês têm de igreja? Ele chega e questiona: vocês já deveriam estar ensinando sobre a palavra, vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, vocês já deveriam ser mestres, e ainda continuam comendo leitinho. As perguntas rasas que fazem parte da jornada, mas que precisam ficar para trás. As perguntas que não têm sentido nenhum, que precisam ser deixadas para trás. Amém? Então as pessoas que estão há 20 anos na igreja e continuam reagindo como recém-nascidos, é esse povo que o autor de Hebreus estava questionando. Ei, vocês estão há tanto tempo aqui conosco, vocês caminharam tanto conosco, nós te passamos tudo o que nós sabemos. Vocês aprenderam direto dos apóstolos, vocês aprenderam direto de nós. E por que ainda continuam como meninos imaturos? E existem 5 sinais de maturidade que você precisa analisar na sua vida, de imaturidade. Se você se ofende facilmente. O primeiro sinal que nós precisamos entender é se você se ofende muito fácil. O segundo é, precisa ser carregado o tempo todo. O tempo inteiro você precisa de alguém te carregando, senão você não vai. O tempo inteiro você precisa de alguém te puxando, senão você não ora, você não lê, você não estuda, você não vai para a igreja, você não serve, você não participa. Se você só recebe, nunca serve. Se você conhece versículos, mas não pratica. E se você vive dependendo da fé dos outros. Aquilo que o Senhor já te deu como autoridade, você continua dependendo da fé dos outros. Você fica dependendo ainda de que alguém específico coloque a mão sobre a sua cabeça. Você fica dependendo de alguém específico te dê a direção. E não há problema nenhum se assentar para pedir direção. Todos nós sentamos em discipulado e pedimos direção para aqueles que nós sabemos que carregam a presença do Senhor. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de, se não tiver isso, eu não saio do lugar. Se eu não tiver isso, eu não sirvo, eu não cresço, eu não expando, eu não vou para a presença do Senhor. Então, para a sua vida, irmãos, tempo de igreja não produz maturidade. Obediência produz maturidade. Se nós olharmos aqui para o texto de Hebreus, o autor está nitidamente falando para eles: obedeçam e se tornem maduros. Porque não é sobre tempo, é sobre quanto você está disposto a obedecer. Vamos dar sequência, vamos para o versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O leite não é ruim, irmãos. Todo bebê precisa de leite. Olha o Samuca, tá mamando. O problema é se daqui 5 anos ele querer continuar mamando só. Se daqui 1 ano ele só quiser mamar, já tem um problema. Ele já está sendo introduzido ao alimento sólido. Com 7, 8 meses de vida. Então o leite não é o problema. Aqui quando o autor de Hebreus fala do leite, ele não está falando, olha, o leite é um problema. Se você está tomando leite, você está em pecado. Não, não é isso. É que o leite é para quem ainda não tem maturidade.
para quem ainda não tem desenvolvimento, para quem ainda não foi dado o que foi dado para vocês. Aqui eu estou falando com 100% de pessoas que estão no mínimo há 2 anos na igreja. E eu estou chutando razoavelmente baixo. Nós podemos jogar bem para cima. Então nós temos que parar e avaliar. Nós ainda estamos buscando o leite do Senhor, as migalhas, as poucas coisas, que não é um problema, irmão. Você não vai para o inferno por causa disso. Mas existe algo maior para a sua vida. Existe algo melhor para a sua vida do que isso. Existe algo para você carregar, que é a presença do Senhor muito maior. Então não estou falando sobre ser pecado, eu vou para o inferno porque eu sou imaturo. Não. Não é sobre isso que eu estou falando hoje. Eu não estou aqui para te acusar e falar que você vai para o inferno. Mas o nosso problema é que muitas vezes nós queremos mensagens rápidas, nós queremos frases motivacionais, nós queremos respostas prontas para algo que exige relacionamento, alimento sólido. Irmãos, vamos lá. Você deve entender um pouquinho. O leite, ele faz digestão em minutos. O alimento sólido leva horas. Então vamos trazer isso para a palavra. Quando o Senhor está falando de alimento sólido, quando o autor de Hebreus está falando de algo sólido, ele está falando de algo que leva tempo para ser digerido, para ser mastigado, mas que gera verdadeiramente uma saciedade. Tirando o bebê, irmãos, vamos lá, vamos tirar o Samuel da conversa. Se você tomar 1 litro de leite, daqui meia hora você está com fome. E eu estou falando de 1 litro. Porque o teu corpo reconhece aquilo muito rápido e põe para fora muito rápido. Ele não tem as vitaminas, a energia, tudo que um prato de arroz, feijão, batata frita, carne, salada tem. Então é isso que o autor de Hebreus está falando. Olha, fuja do vazio de Deus, do querer as respostas rápidas de Deus. Busquem alimento sólido com Deus. Busquem verdadeiramente a presença dEle. Busquem verdadeiramente quem Ele é. Porque é impossível você estar comendo alimento sólido e não querer passar isso para os outros. É impossível você estar se alimentando verdadeiramente de Deus, da presença de Deus. Você vê algo tão precioso que muda a sua vida e você não querer compartilhar isso com ninguém. E você não conseguir sentar à mesa com alguém e ter algo sólido para oferecer. Um verdadeiro cristão, e eu não estou falando de pastor, não estou falando de líder, não, estou falando de um verdadeiro cristão. Quando ele aceita a mesa, ele tem algo de Deus para ensinar. Ele tem algo de Deus para passar. Porque ele está se alimentando diretamente de Deus. Não é uma competição de quem é mais sábio ou menos sábio. Mas eu estou me alimentando. Eu estou me alimentando do alimento sólido dos céus. Quando nós ficamos nos leite, nós evitamos o estudo profundo das Escrituras. Nós evitamos a santificação. Nós evitamos a correção. Ninguém pode me corrigir. Nós evitamos a renúncia. Nós evitamos o servir. Isso tudo é coisa de bebê, que tudo tem que trazer. O Samuel grita porque está com fome. O Samuel grita porque precisa trocar a roupa dele. O Samuel grita porque está com frio. Tudo ele grita para que alguém sirva a ele. Mas a Débora já tem 8 anos. E se ela gritar, eu falo, vem aqui. Está gritando por quê? Oxe, tem algum empregado aqui para você ficar gritando? Vem até aqui. E ela vem até a presença do pai. E se alimenta. Pai, eu posso pegar tal coisa. Pai, eu posso comer tal coisa. Pai, eu posso fazer, eu posso vestir, eu sei que é bom, mas eu quero te consultar. Entende a diferença, irmãos? Eu estou tentando ser o mais lúdico possível.
Então tá fácil de entender? Então para de querer os benefícios do reino sem o compromisso do discipulado, irmãos. Pare de desejar, se você deseja os benefícios do reino, deseje também o discipulado, a presença de Cristo, te falando o que é certo e o que é errado. Porque, irmãos, os benefícios do reino é maravilhoso, mas é para quem se submete, é para quem vai até a presença, é para quem se coloca num lugar para comer alimento sólido. Não é para quem quer resposta rápida. Não é para quem quer que todo mundo te sirva. Não. Porque o maduro, irmãos, ele aprende a discernir. A pessoa que é madura, ela aprende a discernir as coisas. Vamos para o versículo 14. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir o que é certo e o que é errado. Em outras versões vai dizer ter as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Então observe, irmãos, o discernimento não veio de um culto. O discernimento não veio de um pastor X colocando a mão na tua cabeça. O discernimento não veio da água ungida de Israel. O discernimento não veio das coisas fáceis e rápidas. O discernimento, ele vem do exercício de avaliar o que é certo e o que é errado. Assim como os músculos crescem pelo uso, o discernimento cresce pela prática. Quando eu pego isso daqui e avalio se o que o pastor pregou no domingo está dentro das Escrituras. Quando eu pego isso daqui e avalio o que eu estou fazendo está aqui dentro das Escrituras. Quando eu pego isso daqui e avalio se o meu casamento cumpre o que isso daqui me ensina. Se o meu chamado cumpre, se o meu servir cumpre. É discernir. Só que como as pessoas chegam em nós e falam, pastor, eu quero aprender a discernir, eu quero ter espírito para discernir, falando, não, calma aí. Estuda isso daqui. Você vai aprender a discernir o que é certo e o que é errado. Você não precisa de um super espírito caindo na tua cabeça. Você não precisa de um óleo ungido para você aprender a discernir as coisas. Você precisa estar se alimentando de alimento sólido. Você precisa estar se alimentando das Escrituras. E aí você está numa decisão difícil no trabalho, você não precisa mais ligar para o pastor. Aí você está numa decisão difícil com o teu filho, você não precisa mais correr para o psicólogo. Não sou contra psicólogo, tá? Só estou dando exemplo. Porque você já aprendeu a discernir. Porque você está se alimentando. Eu falei o que o imaturo procura. E eu quero dizer o que o maduro procura. O maduro, ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Ah, senti um arrepio, então é isso. Ah, ali tem um monte de gente, então ali é o que o Senhor quer. Não, ali ele fala mais bonitinho, então é ali. Não, ali ele faz. Não. Não é qualquer doutrina que leva o maduro de um lado para o outro. O maduro muda de igreja, porque a igreja não está compatível com a Escritura. O maduro, ele muda de ambiente, porque o ambiente não está de acordo com as Escrituras. Não porque tem um novo movimento, não porque tem uma nova unção, não porque tem um novo derramar. O maduro não toma decisões apenas pela emoção. O maduro não vive de opiniões. O maduro aprende a ouvir Deus. E a forma mais fácil de nós ouvirmos Deus é estudando a palavra dele. Como que você aprende a falar um idioma, irmãos? Vamos lá, você fala português, que teu pai, tua mãe já te ensinou desde criança. Mas vamos lá, você quer aprender a falar inglês, vamos supor. Como que você aprende a falar inglês? Você começa a estudar. Você começa a ler sobre. Você começa a ouvir sobre. Você vai treinando o seu ouvido, você vai treinando a sua mente, você vai treinando a sua pronúncia, você vai treinando a sua fala.
Quando você quer aprender a ouvir e entender o que as pessoas estão falando em inglês, você começa a estudar como funciona o idioma dessa pessoa. Da mesma forma com Deus, como que eu quero ouvir Deus se eu não tenho coragem de abrir minha Bíblia 15 minutos? Que é a palavra dele. Tudo que ele vai te falar, irmãos, vai de acordo com isso daqui. Deus não vai te falar nada que contraria a escritura dele. Então é muito mais fácil ouvir a voz de Deus quando a sua Bíblia está aberta. É muito mais fácil ter fé quando a sua Bíblia está aberta. É muito mais fácil ter sabedoria quando a sua Bíblia está aberta. Quando você está estudando Deus. Essa semana eu estava conversando com a pastora. Estava falando sobre a escola bíblica. Peraí, deixa eu só tomar água. E eu falei para ela. A escola bíblica está linda, irmãos. Estamos tão felizes. E eu falei para ela, vocês sabem por quê? Que a escola bíblica, tirando os cultos, né? Mas é o departamento que mais funciona na nossa igreja. Porque é a única coisa que todo mundo falava para nós, não faz escola bíblica agora, calma aí, vocês estão no meio do ano, espera, vai ter só 1 ou 2, e nós falamos, nós vamos formar 1 ou 2. Porque se 1 ou 2 entender, isso vai expandir para os outros. E depois de 2 anos nós temos quase todo mundo participando da escola bíblica. Quem não está participando praticamente é porque já se formou em Rio Preto. Mas nós temos praticamente todo mundo ali. E a aula de quarta foi gostosa e maravilhosa como foi. Por quê? Porque eu falei, eu posso ter uma igreja com 1000 defeitos. Mas eu não posso ter uma igreja que não seja apaixonada pelas Escrituras. Eu sempre falei isso diante do Senhor. Eu preciso de uma igreja que ame a sua palavra, que queira estudar a tua palavra, que queira aprender sobre a sua palavra. E assim nós vamos crescendo juntos neste lugar. Então maturidade não é saber mais, mas maturidade, irmãos, é viver melhor. Quando você atinge uma certa maturidade em Cristo, você começa a discernir o que é bom e o que é mal. E isso te traz uma melhor vida. Uma vida melhor. Porque você começa a tomar decisões melhores. Um bebê, o Samuel, ele enfia o dedo na tomada, irmão. Porque ele não sabe que aquilo lá dá choque. E aí ele chora porque deu choque. Ontem ele tentou abrir um negócio, o negócio caiu na cabeça dele, aí chora. Não tem força para abrir o negócio. Aí chora, faz um berreiro. O imaturo na fé é a mesma coisa. Ele tenta coisas que ele não dá conta. E aí ele vai para o Senhor esperneando. Aí ele vai para o Senhor gritando, berrando. Deu errado. Agora, quando nós estamos maduros na fé, nós tomamos decisões melhores. E aí nós não precisamos toda hora. De vez em quando nós faz umas bobeirinhas ainda, né? Faz parte da caminhada. Quando eu falo de ser maduro, eu não estou falando de ser a plenitude. Porque a plenitude da maturidade leva uma vida inteira, irmãos. Chegar à estatura de varão perfeito, parecidos com Cristo Jesus, leva uma vida inteira. Mas você já sabe. Quando você atinge uma maturidade, você já sabe tomar decisões melhores. Porque, irmãos, o maduro ele não para no básico. Vamos continuar a leitura. Hebreus 6, do 1 ao 3, nós vamos ler agora. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento.
Eu quero que você foque aqui em deixemos os ensinos elementares e avancemos para a maturidade. Amém? Porque o autor aqui não está dizendo para abandonarmos os fundamentos. Quando nós falamos de fé, o autor aqui não está falando para você abandonar aquilo que você aprendeu quando estava começando, aquilo que fundamentou a sua fé. Você só abandona se for ruim, se você aprendeu errado. Mas estou falando dos ensinamentos corretos, aquilo que te fez estar aqui até hoje. Os princípios básicos que ele cita aqui. O batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento interno. Enfim, não, isso não é o básico. Só mais para frente. Mas está dizendo para construir sobre eles. Nós não abandonamos o que nós vivemos com o Senhor na nossa imaturidade, mas nós construímos sobre eles. Igual nós conversando, acho que não lembro se foi com a minha sogra ou com a Nanda, nós estávamos conversando e eu falando, meu Deus, tem coisa que eu fiz no começo da igreja aqui que eu já não faria mais. Mas para que serve isso? Para mim não fazer mais. Eu não posso voltar lá. Como imaturo, como um pastor que estava iniciando, eu tomei a atitude errada. Porém agora, nós começamos a caminhar para não tomar a mesma atitude. Isso não significa perfeição, mas isso significa começar a discernir as coisas. Isso serve para todas as áreas das nossas vidas. Nós temos que construir sobre os fundamentos, aquilo que nos foi ensinado, aquilo que é a base. Por isso que nós temos na escola bíblica os fundamentos: jejum, oração, Bíblia, Santíssima Trindade, ceia, batismo no Espírito Santo, batismo nas águas. Tudo isso é para que nós possamos construir. E o ano passado a classe era fundamentos, esse ano a classe é maturidade. Porque só podemos construir uma maturidade em cima dos fundamentos. Nós só conseguimos crescer e evoluir para o alimento sólido se nós já passamos pelo leite. E aí é onde nós vemos as coisas erradas, é o cristão que está começando, querendo alimento sólido. E o cristão que está há 15 anos na igreja querendo leite. Aí nós fica perdidinho. Fala, mas peraí, tem como trocar as cabeças? Tem como pegar desse por nesse, pegar desse por desse? Porque ou nós queremos pular etapa, ou nós queremos ficar na mesma etapa a vida inteira. E aí está dois problemas. Eu falei recentemente, irmãos, se você é a mesma pessoa de um ano atrás, você está vivendo Cristo errado. Se você é a mesma pessoa de 6 meses atrás, você está vivendo Cristo errado. Porque o Senhor nos confronta e nos transforma dia após dia. Se eu cometi um pecado há um ano atrás, e eu continuo cometendo esse mesmo pecado, eu estou me relacionando errado com Cristo. E isso não significa que você vai para o inferno. Mas significa que tua vida vai ser mais difícil do que era para ser. Imagina alguém tentando construir uma casa e passando a vida inteira fazendo apenas o alicerce, irmãos. Imagina, muitos cristãos estão presos ao início da caminhada. Não, porque quando eu me converti eu fazia tal coisa e tal. Eu vivia assim. Não, irmãos. Não, construa sobre isso. Mas viva o novo de Cristo. O Senhor não tem só alicerce para você. Ele tem o alicerce. Ele tem o contrapiso. Ele tem as paredes. Ele tem os quartos. Ele tem a casa toda, o telhado. O primeiro, o segundo, o terceiro andar. Ele tem a piscina. Não é só alicerce. Construa sobre aquilo que você viveu em Deus no começo da jornada. Mas não fique só nisso. Pare de voltar aos mesmos problemas. Pare de ter as mesmas quedas. Pare com as mesmas desculpas.
Porque Deus está dizendo, esta é a hora de avançar. E não é para você avançar para uma prosperidade só. É para você avançar para uma maturidade em Cristo. Está na hora de você começar a comer aquilo que os céus têm para te servir. Está na hora de você começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Coloque-se de pé. Hoje é dia de ceia. E a ceia, ela não é apenas um memorial. Ela também é um momento de exame. É um momento em que nós nos avaliamos. Então, antes de participarmos da mesa, precisamos perguntar, irmãos. E eu quero que você preste muita atenção aqui em mim agora e você se pergunte isso. Eu estou crescendo em Cristo? Eu estou mais parecido com Jesus hoje do que há um ano? Não. Eu não estou enxergando nada. Depois eu vou ver para mim. Então pergunte, eu estou crescendo em Cristo? Eu estou mais parecido com Jesus hoje do que há um ano atrás? Eu tenho sido discípulo ou apenas um frequentador? Eu tenho alimentado minha vida espiritual ou apenas sobrevivido? Então eu quero te dar um tempo para orar. Eu quero te dar um tempo para orar. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu quero que você feche os seus olhos, que você não olhe para ninguém. E eu quero que você pergunte para você mesmo. Porque hoje a mesa nos lembra que Cristo fez tudo por nós. Mas ela também está nos lembrando que Ele nos chama a responder com uma vida de crescimento e maturidade. Então olhe para dentro de você mesmo e fale, eu estou crescendo em Cristo. Eu estou mais parecido com Jesus hoje do que há um ano atrás. Eu tenho sido discípulo ou apenas frequentador? Eu tenho alimentado a minha vida espiritual ou apenas sobrevivido? Talvez você perceba hoje, irmãos, pastor, eu parei de crescer. Você continua vindo aos cultos, mas sua vida espiritual estacionou. Faz tempo que você não sabe o que é ouvir a voz do Senhor. Faz tempo que você não sabe o que é se apaixonar pelas